Hoje é dia 19 de junho. No próximo domingo, dia 21, começa o nosso inverno brasileiro. Mas o frio já chegou. Já chegou aí, as temperaturas caíram nos últimos dias. E com a queda das temperaturas também, vem aquelas doenças de inverno. Para a gente discutir formas de prevenção, eu recebo o Dr. Gustavo Vergani, otorrinolaringologista, para um bate-papo. Vamos saber aí formas de prevenção, então, principalmente as doenças relacionadas ao período, então, de inverno. Seja bem-vindo ao nosso programa, então, que vai ao ar pela Rádio 9 FM e também está com o vídeo no portal nossaterra.com. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Sócrates. Obrigado pelo convite, né? Ter tido a oportunidade de vir aqui falar contigo, tá? Bom, então assim, né, a gente já comentando sobre as doenças de inverno, né? Agora estamos entrando no inverno, começa essa época, o pessoal começa a ficar com o nariz entupido, né? Começa a espirrar bastante. Nem mesmo os médicos estão imunes, né? Nem mesmo os médicos, né? Dá pra ver. Eu, pelo menos, sou alérgico, sei bem como é que é isso. Então, conhece na prática, né? Tem toda a parte teórica e também a parte prática. Pois também tem a alergia, rinites. E eu acho que, dias atrás, até saiu uma reportagem, cada vez mais as pessoas têm alergias, né? Uma série de fatores aí. E a nossa região, acho que o percentual ainda é maior, né? Pois é, aqui a gente... A rinite alérgica, assim, o paciente ele tem uma sensibilização maior aos alérgenos do ambiente, né? Principalmente a poeira doméstica, que a gente chama. Esse paciente ele acaba ficando sensibilizado. E o que acontece? A rinite é uma inflamação no nariz que funciona como meio de defesa, né? É uma forma do nariz espirrar, então ela vai se manifestar principalmente com a coceira, o prurido nasal, né, que é a coceira, geralmente acompanhado de espirros, a obstrução nasal, né, e a coriza, que o paciente fica com aquela secreção no nariz, que refere àquela aguinha o tempo todo, né. E como tu estava falando da nossa região, o nosso clima, ele não além dessa poeira doméstica, o nosso clima, como a gente tem as 4 estações bem definidas, né, isso piora bastante, e às vezes a gente tem as 4 estações no mesmo dia, né? Um dia tá quente, acorda de manhã, a gente bota uma blusa, um frio, aí chega de tarde, começa a tirar a blusa, aquele efeito cebola, né, que o pessoal costuma referir, e à noite esfria de novo. Isso, para quem é alérgico, é bem complicado, né? De fato, é verdade. E não tem como ser diferente, como falaste, né? Muitas vezes de manhã é bem frio. Por exemplo, hoje, quando eu me dirigia para o trabalho por volta de 8 horas da manhã, estava o termômetro de rua marcando 2 graus. Com o sol, né, aquecendo a intensidade, a tendência é de que lá pelo meio-dia, 2 da tarde, as pessoas necessariamente precisam já tirar o casaco, né? Uhum. E às vezes tem, doutor, aquelas pessoas que, vai esquentar mesmo, então vou colocar uma roupinha leve. Isso prejudica a saúde da pessoa, aquela que não quer, aquela que quer evitar o efeito cebola, por assim dizer. Sim. Ela pode comprometer a sua saúde se expor mais ao frio para evitar de estar muito agasalhada, por assim dizer? Acaba que fica mais exposto, né? É bom a gente se agasalhar bem, né? Mas principalmente assim nessa época, um dos principais fatores de transmissão é o ambiente fechado, né? Porque o que acontece? A pessoa, pelo frio, a gente acaba deixando todas as janelas fechadas. Uma pessoa doente que fica espirrando, essas partículas, os perdigotos que a gente fala, essas gotículas, ficam no ambiente. Se não tem uma aeração adequada, outras pessoas inalam e é assim que é feito o contágio, principalmente não do caso da rinite, né? A rinite não é uma doença contagiosa, mas as doenças como as infecções de via aérea superiores, os resfriados comuns, a incidência é altíssima nessa época do ano, né? Uma coisa interessante a gente falar é essa diferenciação entre os resfriados e as rinites. As pessoas costumam confundir bastante. De fato, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu estou de novo resfriado, estou gripado, as pessoas dizem muitas vezes. E de fato isso porque quando é muito frequente, doutor,
né? É rinite ou é gripe, é resfriado, que é quando cada, sei lá, às vezes acontece muitas vezes a questão do período de 2 semanas, a pessoa fica 2 ou 3 vezes tem esses sintomas aí parecidos com a gripe, né? Ou com o resfriado. Isso, é bem comum aparecer pra gente, o paciente falar, eu estava assim semana passada, essa semana eu tô de novo, não sei mais o que eu vou fazer. Então, isso é o que eu estava falando. A rinite, como eu falei, ela é uma inflamação da mucosa nasal despertada pelos alérgenos, né? O paciente, ele é hipersensibilizado e a sensibilização pode ocorrer em qualquer época da vida. Não necessariamente na infância. Muitas vezes a gente vê, mas o meu filho até os 5 anos nunca teve nada, agora começou a aparecer, ficar todo o inverno desse jeito. Ele, como eu falei, essa sensibilização aos alérgenos pode aparecer em qualquer momento da vida. O resfriado, ele acaba também acaba sendo também uma rinite porque ele causa inflamação da mucosa nasal. Só que essa inflamação é causada por vírus, por algum vírus, né? Existem dezenas de vírus, né? Vírus sincicial respiratório, coronavírus, adenovírus, né? Que causam esses resfriados, que geralmente se caracterizam por essa congestão nasal, por essa rinorreia, que a gente chama, né? Que fica escorrendo o nariz, os espirros e as coceiras. E ainda tem a gripe, né? A gripe aí é pelo vírus influenza, é um vírus diferente. O quadro é bem mais acentuado, assim, que a gente pode falar. Além de todos os sintomas, o paciente vai cursar com febre alta, ele vai ter uma mialgia, aquela dor no corpo bastante importante, ele fica de cama. E não necessariamente aquela secreção mais espessa, mais amarelada, significa infecção bacteriana, né? Muitas vezes o paciente gripe 1 com a influenza, né, com a gripe mesmo, ele apresenta essa secreção mais espessa. Só que isso daí é uma questão da gente observar. Acho importante a gente salientar também a questão da sinusite, né? Que o pessoal chega no consultório pra gente, doutor, eu tenho sinusite, né? Ou chega com uma dor de cabeça, né, uma cefaleia e vem, eu vim aqui porque eu tenho sempre essa sinusite. O que é a sinusite, né? É importante, assim, a gente diferenciar bem. A sinusite, ela é uma inflamação dos seios paranasais. Os seios paranasais, eles são espaços ocos dentro do nosso crânio, né, que se comunicam diretamente com a cavidade nasal, com o nariz. A gente tem os seios maxilares, que são bem aqui na maçã do rosto, os seios frontais na região da testa, os esfenoidais, que são mais profundos, né, entre os olhos, e os etimoidais, que estão mais à parte superior do nariz. Todos se comunicam com a cavidade nasal por um ósteo, né, um buraquinho, e então ele está sempre aerado, sempre tem ar lá dentro. Quando acontece a obstrução desses ósteos, a mucosa começa a ficar inflamada, essa mucosa lá dentro, que é a mesma mucosa do nariz, que tem dentro do nariz, começa a inflamar, começa a produzir secreção, e isso daí vai causar geralmente aquela dor na face. O paciente já tendo essa secreção, aí ela pode ser viral inicialmente, mas tendo essa secreção, eu costumo dizer, é o caldinho que a bactéria precisa para se criar. Caindo uma bactéria ali, aí começa a secreção bastante purulenta, às vezes o paciente refere bem que uma secreção até esverdeada, o paciente começa com dor de cabeça, ele tem febre, ele costuma até se queixar que ele não sente mais o cheiro das coisas, né? Ele não consegue mais respirar pelo nariz, fica uma obstrução importante, né? Começa a ter tosse, principalmente quando ele deita, porque essa secreção começa a descer para a faringe, isso irrita e causa reflexo de tosse, né? Por isso que há a relação entre a rinite e a sinusite. O paciente que tem rinite alérgica, ele é mais predisposto a ter sinusite, justamente por essa coriza que ele tem normalmente no nariz, essa secreção que ele está sempre congestionado, isso favorece ele desenvolver uma sinusite. Mas a sinusite, ela acaba sendo um episódio. Por definição, a sinusite aguda, ela dura em torno de até 4 semanas. A sinusite crônica, ela é, por definição, mais que 12 semanas. Mas esse é um quadro bem diferente. Às vezes, a sinusite crônica demanda até intervenção cirúrgica, tá? Não é o comum. O comum é a sinusite aguda, que o paciente tem,
fica com o seu quadro. Geralmente a gente percebe que é uma sinusite, é geralmente aquele resfriado. O resfriado viral, ele costuma durar em torno de 7 dias. Todo mundo já ficou assim, resfriado. Começa com 1, 2 dias, fica bastante congestionado. Lá pelo 5º, 6º dia, o paciente já começa a apresentar a melhora. A sinusite é o paciente que, pelo contrário, ali pelo 5º dia ele começa a piorar. Tá? Como eu te falei, começa a ficar aquela secreção mais espessa. E às vezes o paciente chega no consultório e fala, faz 2 semanas que eu estou desse jeito, doutor. E a gente, pelo exame clínico, porque assim, o diagnóstico da sinusite é clínico. Pode ser pedido raio-x, existem outros exames, mas primariamente ele é clínico. Nós conseguimos, na consulta, identificar, tá? Existem uma série de outros exames complementares que podem ser feitos para esse paciente, né, para avaliar até a fisiologia nasal dele, para ver se ele tem alguma alteração nasal que predisponha ele a fazer sinusite, né, como um desvio de septo. Isso também geraria uma obstrução nasal, enfim, né. A sinusite, doutor, ela não tratada corretamente ou não tendo aquela atenção do próprio paciente, que muitas vezes é um problema passageiro, enfim. O que pode ter como resultado negativo aí? Ela pode se tornar crônica, nesse caso, pode comprometer de alguma forma, digamos assim, trazer outras consequências também para o paciente, se ela não for tratada especificamente? Sim, a sinusite tem complicações, né? As complicações de sinusite basicamente se dividem em dois grupos, né? Pela distância anatômica que a gente tem desses seios paranasais, essa bactéria, essa secreção purulenta pode invadir a cavidade ocular, né? A órbita. E isso pode causar complicações oculares. Esse paciente começa a ficar com um edema, né, que é um inchaço ao redor da pálpebra bastante pronunciado, tá? E isso pode invadir até o globo ocular. Existem casos, são graus da doença. A partir desse momento, geralmente a intervenção cirúrgica acaba sendo necessária, né, porque a gente precisa entrar para drenar esse pus, né? Podendo o paciente, às vezes, ficar até perder a visão, mas isso é bastante raro, tá? Isso não é uma coisa, assim, que é rotineira, né? Não é para assustar o pessoal. Mas, e outra complicação também pode ser intracraniana, né? Porque o teto do nariz é a base do cérebro, né? Então, ali é uma camada óssea, mas existe comunicação através de vasos. Essa bactéria pode, pelo sangue, né, alcançar a cavidade craniana e ter complicações como meningites e outro tipo de coisa, mas também bastante raro, né? E o paciente que tem a sinusite crônica, não necessariamente ele vai desenvolver essas complicações, só que é o incômodo, né? Ele vai ficar sempre com aquela sensação, sempre com obstrução nasal, sempre com aquela sensação de peso no rosto, né? Que é bastante característica, né? E aí também pode ter outras complicações, como de ouvido, complicações otológicas, porque o ouvido, né, ele respira para dentro do nariz, ele tem uma comunicação. Se o nariz não funciona bem, acaba que o ouvido também não vai funcionar direito, porque ele não respira. Essa comunicação, a gente percebe ela quando a gente sobe e desce a serra, né? Porque quando a gente está subindo, sente aquele estourinho, ou está no avião, né? Sente aquele estourinho, aquela diferença de pressão. Isso é por essa tuba auditiva que a gente chama, que eu respiro para dentro do nariz, que equaliza a pressão de fora com a pressão de dentro do ouvido. O que acontece? Se ela não funciona direito, se ela está obstruída por alguma razão, pode ser mecânica, por alguma massa que esteja ocluindo, como em crianças pequenas que têm adenoide aumentada, ou por uma congestão crônica nasal, o paciente pode começar a acumular, além do catarro da secreção que fica nos seios paranasais, pode acumular dentro do ouvido. Isso aí vai causar, o paciente vai sentir que está com o ouvido tapado, parece que tem com o ouvido cheio de água. Muitas vezes o paciente fica resfriado e tem essa sensação, né? E isso acaba levando a uma perda de audição. Geralmente, quando o paciente melhora, sendo a tuba funcionante, isso drena espontaneamente. Às vezes a gente ajuda com uma medicação para encurtar isso, mas alguns pacientes não, né? Aí acaba
tendo que fazer alguns outros estudos, acaba indo também uma intervenção, né? Muito bem. Estou conversando com o Dr. Gustavo Vergani, otorrinolaringologista, né? Justamente a especialização é voltada, né, ao ouvido, nariz e garganta. E são, por assim dizer, as partes, né, do corpo que estão mais suscetíveis às doenças do frio, né? Respiração, dor de ouvido também tem, né, doutora? Bastante. Criança, existe um cuidado, ou há uma necessidade de um cuidado redobrado nesse período do ano, até porque dores de ouvido, comumente chamada, acho que é otite, né? Isso. As tais astites, né, que vem durante o inverno. Exatamente. Aí. E a gente percebe até, inclusive, quem tem, a criança que tenha uma rinite alérgica, muitas vezes ela também desenvolve as otites, né? Por que isso acontece e por que esse cuidado especial com as crianças nesse período de inverno? Então, a otite é bem mais comum em criança, né? É mais difícil a gente ver adultos que reclamam de dor de ouvido. A otite na criança, ela geralmente tem 2 picos, né? Que é entre os 6 meses e os 2 anos de idade, e depois entre os 4 e os 6 anos, que são onde tem a maior incidência dos casos de otite média aguda na criança. A criança, ela tem essa facilidade de desenvolvimento da otite, a criança, porque essa tuba auditiva que eu estava falando até agora há pouco, que ela comunica o ouvido com o nariz, ela tem uma certa angulação. Na criança, ela é mais horizontal, né? Então, isso facilita o refluxo de secreções ou até de alimentos na rinofaringe, né? A rinofaringe é aquela que está atrás do nariz, né? Porque a gente tem a rinofaringe, tem a orofaringe que está atrás da boca e a hipofaringe que está mais aqui embaixo, né? A orofaringe é aquilo que a gente vê quando a gente abre a boca e vê aquela parede lá no final, aquilo é a orofaringe, né? Pode facilitar a drenagem, voltar até alimentos. Crianças que tem refluxo, né? Que é bastante comum, bebê que tem refluxo, que sempre aqueles engasgos, né? Por isso que a gente orienta sempre alguns cuidados básicos com a criança pequena, né? Principalmente a criança de colo, que é nunca mamar deitado, né? Nunca deixar a criança dar de mamar para a criança com ela deitada, sempre com ela com uma posição um pouquinho mais inclinada, com a mãe com ela no colo, inclinadinha, tá? Justamente para evitar que aconteça do leite refluir para essa região da tuba auditiva. Outra coisa que é bastante já conhecida, isso é cientificamente comprovado, que é o tabagismo passivo, né? A criança exposta ao tabagismo passivo, ela tem uma incidência bem maior de otites, né? De otite média. E uma coisa que eu costumo dizer que geralmente é a criança que vive doente, que isso é até orientação de pediatra, de pediatras, né? Aprendi com professores meus, que são as creches, né? Criança que vive em creche vive doente, né? Então isso daí, assim, eu até falo, meu filho vai pra creche, eu falei, pode ter contar que uma vez por mês tu vai aparecer aqui, sabe? Porque é sempre, porque criança, justamente, quais são os principais cuidados com as doenças respiratórias? O principal, que a gente sempre fala, lavar bem as mãos, né? Porque assim, a gente tá com o nariz escorrendo, a gente tem a mania, limpa com o lenço, mas dá um espirro, bota a mão no rosto, isso sempre vai parar na mão. Então, assim, sempre lavar bem as mãos, porque é através do comprimento também entre as pessoas que a transmissão. Criança não tem essa noção ainda, né? Em primeiro lugar, a doutora, ela usando sempre com as mãos sujas. É difícil uma criança, né, estar com as mãos limpas aí. E digamos assim, a ação natural delas, quando sente a coriza, é passar a mão. Sim, né? É instantâneo, né? É instantâneo. E daí brinca com outra e o vírus vai se propagando. Exatamente. Associado a um ambiente fechado que a gente tem agora no inverno, como eu tinha falado antes, é o ambiente propício, né, para que se desenvolva essas infecções, as ites, né, que é, como a gente está falando, otites, sinusites, rinites, e enfim, né. E quando acontece, doutor, Gustavo Vergani, otorrinolaringologista, com quem estou conversando hoje nesse espaço de entrevista, de ocorrerem repetições, né, de otites, por conta justamente da criança que seja
alérgica, né? Tem uma rinite alérgica aí. Isso preocupa, deve preocupar bastante os pais? Isso pode causar algum dano futuro ao ouvido aí, comprometer de alguma forma a audição? Pode, assim, a criança que tem muita otite, o que acontece? A otite, por definição, é o quê? Nesse espaço, a gente tem o canal auditivo, o tímpano que separa o ouvido médio. E é pelo ouvido médio que se comunica a tuba com o nariz, que é um espaço que é para ter ar, né? Na infecção aguda, na otite média aguda, fica a secreção nessa região. Isso abaula de dentro para fora a membrana timpânica. Isso que causa dor, né? Às vezes essa pressão é tão grande que o tímpano, ele fura de dentro para fora. E aí vaza o ouvido. Já deve ter gente que vê isso, que acontece, que refere, que a gente chama de otorreia, que é o paciente fala, tá purgando o meu ouvido, um pus, assim, às vezes vai com um cheiro bastante forte. Geralmente quando começa a purgar, a dor diminui, porque essa pressão saiu. Só que o que acontece? Mesmo no episódio agudo, a gente trata com antibiótico, né? Por alguns dias essa secreção ainda fica lá, até a tuba entrar em funcionamento de novo e drenar isso pelo nariz e o paciente voltar a ouvir normalmente. Algumas crianças isso acontece de não drenar, ficar, e está sempre reinfeccionando, está sempre aquela secreção lá dentro, e isso facilita ficar repetindo os exames. O que é feito nessas situações, né? Isso vai causar uma perda de audição da criança, né? Às vezes até a criança já em idade escolar, como eu falei, que aos 4 ou 6 anos também acontece. Começa a ter problema na escola, a professora começa a botar para sentar mais na frente, às vezes a pessoa acha que a criança não aprende, mas de repente é porque ela não escuta, porque essa secreção está onde deveria ter ar, e isso atrapalha a transmissão sonora, causando uma perda auditiva na criança. Não é uma perda importante, mas pode causar e atrapalhar. Quando essa secreção não sai pela via natural, a gente sempre tenta fazer um tratamento clínico antes, né? Não saindo, a gente pode aí partir para a intervenção cirúrgica, né? Que é onde a gente faz o dreno, coloca um dreninho no ouvido, pelo canal do ouvido, é feito um furinho, onde a gente drena essa secreção, coloca o que a gente chama um tubinho de ventilação lá dentro, que fica uma janelinha, para deixar esse ouvido respirar. E esse tubo cai, normalmente ele 6 meses depois cai sozinho, porque o tímpano ele acaba fechando, né? Algumas pessoas acabam depois, na vida adulta, por consequência de sequelas dessas infecções repetitivas na infância, por uma perfuração que ficou, que não foi bem tratada, que começa a ter infecções seguidas, né? A membrana timpânica acaba não fechando mais e ele acaba desenvolvendo uma otite média crônica. Isso daí pode persistir durante a vida adulta. Daí é uma outra situação que aí pode acabar levando a outras consequências, né? Enfim, aí a gente tem que avaliar esse paciente, ver se há necessidade de uma cirurgia, qual tipo de cirurgia, né? Porque às vezes dependendo, a necessidade até de uma cirurgia às vezes maior, né? De ouvido, né, por essas infecções contínuas, mas por isso a importância de desde a infância ter um acompanhamento, às vezes ter que colocar esse tubinho muitas vezes impede o desenvolvimento na vida adulta de complicações maiores do ouvido, tá? Isso é comum de chegar paciente e falar pra gente, doutor, meu ouvido vaza, tá? Mas vaza desde quando? Sempre, desde que eu me lembro. Desde que eu sou criança. Ou seja, faltou, né, um cuidado maior lá quando estava na infância. É que hoje a gente recebe alguns pacientes com uma idade mais avançada e realmente na época nem tinha, sei lá, 30, 40 anos atrás, mesmo o acesso não era tão fácil como é hoje, né? As informações e mesmo as informação, né? Exatamente, né? Às vezes tinha que se deslocar, às vezes... Puxa vida, até em Caxias, às vezes acho que até Porto Alegre, não sei, acho que eu estou rindo laringologista, ainda não são muitos, né, mas nossa, isso há 40, 50 anos atrás, eu acho que se existiam alguns poucos, né, e mesmo o conhecimento que a gente adquiriu, né, a medicina adquiriu, né, ao longo do tempo, né, que isso é diário, né. Cada dia a gente está descobrindo coisa nova, por isso que o médico é um profissional que não pode parar de ler, não pode parar de se informar, né? Porque todo dia tem inovação, surge algum novo tratamento, algum novo procedimento, alguma nova medicação que a gente não tinha até ontem, né? Então,
Por isso que é interessante. É verdade. Até inclusive, doutora, dias atrás foi veiculada uma reportagem, eu acho que até foi no Globo Repórter, sobre essa incidência cada vez maior de rinites alérgicas. E chamou atenção até pela causa, ou uma das causas, desse cada vez maior número de pessoas que desenvolvem então essa doença, essas rinites, né, que é uma reação, por assim dizer, desproporcionada do organismo a um agente externo aí, por assim dizer. Exatamente. Né? Na sua opinião, realmente, às vezes as pessoas também têm e um dos fatores foi apresentado que, por assim dizer, até o excesso de limpeza, às vezes, prejudica também. Não quer dizer que a pessoa tenha que ser descuidada, afinal de contas, quem tem rinite sabe o quanto é complicado, né, para ela conviver num ambiente que tenha, por exemplo, pó, simples pó, pouquinho de pó, o ácaro, o quanto isso contribui para uma piora na qualidade de vida dessa pessoa. Exatamente. Mas qual que é a tua opinião sobre às vezes, esse excesso de cuidado, né, principalmente com as crianças, a partir disso que se apresenta agora como algo que talvez esteja contribuindo para um número cada vez maior aí da incidência dessa doença? Isso é uma coisa interessante. Eu falei sobre rinite no início, mas não falei sobre a questão de prevenção. Essa incidência está aumentando mesmo muito hoje em dia, até pela poluição, né? Porque não é só a poeira doméstica, mas a fuligem dos carros e tudo mais que a gente tem no ar, que a gente respira. Eu morei 3 anos em São Paulo, que é onde eu fiz a minha residência médica, a minha especialização. E lá, realmente, o céu é como o pessoal fala, é cinza. E lá a incidência é altíssima, apesar do clima não ser tão frio quanto o nosso no inverno. Tá? Eles têm uma temperatura mais estável durante o ano, mas a incidência de rinite alérgica lá é altíssima, né? Aqui a gente ainda, além do clima, tem também isso ainda em algumas cidades, que nem Porto Alegre, aqui em Nova Petrópolis, eu acredito que... Eu acho muito bom aqui, ainda acho que não tem esse problema tão pronunciado. Mas a gente ainda tem a questão na primavera, a gente, pela estação, o pólen também, né? Só que então, o que a gente estava falando? A criança, ela acaba sendo exposta, ela tem que ser exposta a certos antígenos, ela vai acabar desenvolvendo, às vezes um resfriado, uma coisa, mas ela acaba desenvolvendo imunidade, né? A criança que acaba sendo hipersensibilizada, que é o paciente que desenvolve a rinite alérgica, que sempre ao entrar em contato com determinados antígenos, o pó, a poeira, o pelo de animal, vai desenvolver essa reação, a gente tem que tratar esse paciente e orientar, né, os cuidados que ele tem que ter em casa, porque ele tem uma reação exacerbada, que a maioria das pessoas não tem. Tá? Então, geralmente, o que a gente orienta para esse paciente os cuidados em casa? Evitar tudo que possa acumular pó, que nem tapetes, carpetes, às vezes cortinas, né? No inverno, a gente orienta o paciente a não preferir os edredons ao invés dos cobertores de lã, né? Que acumulam mais poeira, né? Cuidados, que eu falei, o próprio tabagismo, né? O paciente alérgico sabe, quem é alérgico como eu sabe o que eu estou falando, que não pode ter um cheiro forte, principalmente estar num ambiente fechado com alguém fumando perto é um desespero, né? Sabe, começa a lacrimejar, começa a espirrar, é quase que instantâneo. E outros cuidados, né? Crianças a gente orienta bastante, tirar os bichinhos de pelúcia do quarto, tá? Cuidados, às vezes, mulheres que gostam de usar bastante perfumes fortes também podem desencadear, às vezes cremes, até produto de limpeza que se usa no chão, tu comentou da limpeza, o excesso de limpeza. Não, passar um paninho só com uma água, evitar vassouras, né, e espanadores, porque isso espalha o pó, né, deixa ele no ambiente. Então, geralmente um paninho úmido no chão, só para tirar esse pó. Esses detergentes, esses produtos têm um cheiro bastante forte, né, assim como às vezes... Tem pacientes que eu já vi que até pelo amaciante que usa na roupa, né? Então, você acaba indicando até produtos mais neutros, né? Desculpa, para usar, né? Então, são alguns cuidados importantes para o paciente alérgico, né? E aí tem o tratamento, né? Porque uma coisa que também eu acho que é importante salientar. O paciente fala, eu tenho minha rinite alérgica... outra coisa que eu esqueci de falar, o contato com pelos de animais, né? Porque eu já tive paciente que, doutor, eu trato e não melhoro.
O problema é aquele gatinho, aquele cachorrinho tão bonitinho, né? Mas eu durmo com o gato na cama, né? Então, olha, é um exagero. Eu durmo com o meu gato, né? Eu falei, bom, então vamos ter que entrar num acordo, né? Tá certo? Mas enfim, que eu tava falando do tratamento, né? Esse paciente, a partir do momento que ele é hipersensibilizado, isso se torna uma característica dele. O paciente é alérgico, como a gente fala, eu sou alérgico. Isso é uma característica da pessoa. Assim como é a cor da pele, como é a cor do olho, como é a cor do cabelo. Te torna uma característica. Certas épocas do ano, onde tem os alérgenos, são mais o frio, que o frio é um estimulante, né? Vai ficar pior. Aí existem alguns tratamentos que é da nossa competência que fazer, tá? Existem várias classes de medicamentos para tratar a rinite alérgica. A gente começa geralmente o tratamento mais básico, que se usa os antihistamínicos, né, que também são conhecidos como antialérgicos. A gente usa algumas medicações que são aplicadas diretamente na mucosa nasal para diminuir a sensibilidade dessa mucosa, né? E aí são tratamentos de longo prazo, né? Não são tratamentos... Existem também aqueles descongestionantes nasais, que são os que pinga no nariz e abre, né? Que são as maravilhas que o pessoal usa, mas que pra gente às vezes é um terror. Porque o que acontece? Eles, quando bem indicados, são muito bem... tem o momento certo de indicar. O paciente que está com resfriado, está com aquelas corizas, nariz entupido, não consegue dormir à noite, né? Que é geralmente quando mais incomoda, né? Acaba tendo que respirar pela boca. A gente pode indicar esse descongestionante para o alívio, para ele conseguir respirar melhor durante a noite e ter uma qualidade de sono melhor. Só que, geralmente, o uso durante 5, 7 dias. Existe o paciente que começa a fazer o uso indiscriminado desse medicamento. E isso aí vai gerar um outro tipo de rinite, que é a rinite medicamentosa, porque esse medicamento ele acaba, como a gente pode dizer, viciando, né, o paciente. Ele não consegue mais ficar sem. E isso acaba... Para depois conseguir tirar o paciente desse medicamento é bastante trabalhoso. E isso é uma coisa que, assim, depende muito da vontade do paciente também, né? É verdade. Tem aquele medicamento que acaba se tornando, né, para ele milagroso e pode estar ele acreditando que esteja fazendo bem, pode estar fazendo mal, né? Então, realmente, nunca se automedicar, principalmente. E, claro, sempre procurar um profissional da saúde. Tem aí os otorrinos, né? Otorrinos laringologistas. Isso. Tem também aqueles que são especializados na parte de alergias, né? Uhum. Como é que é a denominação mesmo? Os alergologistas. Alergologistas, né? Enfim, tem profissionais aí para serem buscados nessa época do ano, talvez até antes, né, para já precaver, né? Exatamente, esse paciente, os alergologistas, assim, a gente faz também, que aí é um paciente que é crônico, pode ser feito vacinas, né, para tentar diminuir a sensibilização desse paciente. A gente faz estudos, pesquisa por exames, para ver qual alérgeno que esse paciente, qual é mais sensível, né? Existem testes para tudo isso e depois podem ser feitos, inclusive, vacinas, né, para tentar diminuir, que também é um tratamento a longo prazo, né, não é um tratamento... Essa que é a expectativa do paciente, a gente trabalha muito com isso, com a expectativa. O paciente vai no teu consultório, ele quer um remédio para ficar bom no dia seguinte, que não tem aquilo nunca mais. É o que a gente queria também. Como é que eu curo essa doença, doutor? Exatamente. Como é que eu curo essa alergia? Na verdade, acho que não tem cura, né? Exatamente. Tem como controlá-la. É um trabalho de duas partes, é o médico e o paciente. A gente consegue passar ao paciente do que a gente dispõe, do que a gente tem em mãos, de medicações. Por isso que eu te falei que nem antes, é bom que a medicina continue desenvolvendo. Esperamos que em alguns anos a gente tenha, talvez novos, alguma coisa mais ágil, mas o que a gente dispõe, a gente vai tratando e com a contribuição do paciente. Porque também, que nem eu estava dizendo, esse remédio que às vezes a gente usa por 60, 90 dias, tem que usar todo dia, né? E a gente não tá lá para puxar a orelha do paciente todo dia para lembrar de usar, né? Então, prescrever a receita exatamente. É o que vocês podem fazer, mas agora o uso, a prática depende efetivamente do paciente, exatamente, né? De se organizar, né? São os dois lados, né? A gente faz a nossa parte, o paciente também faz a dele, e aí sempre trabalhando junto para ver se consegue melhorar, né? Muito bem. Para quem quiser, né, do teu conhecimento como profissional, né, otorrino, laringologista, deste apoio aí para reduzir um pouquinho essa problemática de
principalmente alergias, rinites, enfim, tudo isso que a gente falou, que são as doenças mais prevalentes no período de inverno, aonde te encontra, informe os contatos aí que as pessoas podem fazer aí para ter então uma consulta aí com o Dr. Gustavo Vergani. Bom, aqui em Nova Petrópolis agora eu atendo na sexta de manhã, né? No Centro Clínico de Nova Petrópolis, que é aqui na rua 7 de setembro, 278, no primeiro piso, tá? Bem aqui próximo à praça aqui, né? Próximo ao Banco do Brasil ali, né? Olha, eu vou te dar o telefone de contato, agora eu não estou me lembrando de cabeça. Tem o da própria clínica, que é o 3281-3727, né? Obrigado. Esse é o telefone da clínica aqui, exatamente, né? Pode ligar na clínica ali, tá? Sextas de manhã estou sempre aqui, tá? E pra gente poder conversar, né? Já tá, quem sabe resolver, ajudar sempre esse paciente. Com certeza, que nesse período do ano sofre bastante, né, doutor? É verdade.